das coisas mais difíceis de aceitar é quando você, por qualquer motivo, você fica com o cabelo ali ralinho, você fica com o cabelo difícil de achar, mas você sabia que muitas doenças estão provocando essa queda de cabelo. Agora a novidade, essa Covid-19 tem trazido muitas novidades e acabando trazendo também complicações na saúde das pessoas. Está aumentando o número de pacientes com queixa de queda de cabelo. O coronavírus é uma das causas. Doutora Lia Albuquerque é dermatologista, especialista no assunto, está conosco aqui. Doutora Lia, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Gleison. Doutora, muita coisa mudou, estamos ainda aprendendo as consequências desse vírus e uma novidade, pelo menos para mim, é queda de cabelo para quem foi acometido com a Covid-19. É isso mesmo, doutora? É, exatamente, como você está dizendo. Nas últimas semanas, eu tenho recebido muito no consultório os pacientes relatando essa questão da queda de cabelo, né? E chegam muitas vezes meio apavorados, sabe, com isso. E a associação com o Covid é principalmente em relação à febre. Até o momento, não existe evidência de uma associação direta do Covid com a queda. Porém, a febre sim. Como geralmente os pacientes que têm o Covid apresentam febre em uma intensidade mais importante, essa febre, após uns 3 meses, geralmente ela pode desencadear um período de queda de cabelo. E essa queda de cabelo assusta muito mesmo. E essa transformação provocada por essa queda de cabelo tem feito muita gente ficar desesperada. Doutora, o que precisa o paciente entender nesse momento? O cabelo caindo e aí o desespero chega porque fica com medo de não ter mais uma vez aquela sua cabeleira bonita e coisa assim. Mas tem jeito, tem como resolver, doutora? Isso. Nesse momento, o mais importante é a informação, né? É importante entender, de uma forma simples, o nosso cabelo, de um modo geral, passa por ciclos, certo? Ele tem um período que ele nasce, que ele cresce e que cai. Sendo que algumas situações fazem com que vários fios entrem na fase de queda ao mesmo tempo. O estresse pode ser um deles? E uma delas é a febre, né? E o importante é entender que essa queda ela é temporária. Geralmente dura uns 3 meses, às vezes um pouco mais e um pouco menos. E o que é mais importante entender é que esse cabelo que está caindo, ele é substituído por um novo fio. Então você não vai ficar careca por conta disso. É importante a pessoa entender isso, porque isso já conforta muito. E esse período de queda, ele é transitório, esse cabelo ele vai ser reposto, sendo que você demora para visualizar isso, porque o cabelo ele nasce pequenininho, o tempo de crescimento dele é lento, né? Porque o cabelo cresce lento, em torno de 1 centímetro por mês. Então você vai visualizar esse cabelo daqui a uns 2, 3 meses. Mas ele tá lá, você não vai ficar careca por conta disso. Isso é o mais importante as pessoas entenderem, isso conforta muito. Doutora, isso que a senhora está falando, do crescimento, do nascimento e crescimento do cabelo, para todas as idades ou não? Vai depender também da idade da pessoa? Isso é uma média, né? Em média, o cabelo cresce 1 centímetro por mês. Algumas coisas podem variar esse crescimento. Algumas doenças tireoidianas, da tireoide, por exemplo, o estado nutricional, a idade também. Com mais idade, esse crescimento pode tender a ser um pouco mais lento. Mas, em média, é isso, 1 centímetro por mês. Por isso que as pessoas ficam, às vezes, apreensivas, porque com essa queda, realmente o volume do cabelo diminui, né? E essa reposição desse volume demora um pouco para a paciente, para a pessoa perceber essa reposição, mas ele está sendo reposto. Doutora, no momento que a pessoa está estressada, vai aumentar ali o cortisol, né, que é responsável por esse aumento. E aí isso esse aumento exagerado do cortisol, que é esse hormônio do estresse, pode gerar inflamações que impeçam aí a entrada e absorção de nutrientes na região capilar, e isso vem a prejudicar o crescimento dos cabelos e o surgimento de novos fios, por exemplo? Isso pode acontecer sim. Eu falei que alguns fatores
fazem com que vários fios entrem na fase de queda, né? E um dos principais, junto à febre, é o estresse, né? O pico de estresse, ele faz todo um processo que faz com que o cabelo, mais fios entrem na fase de queda ao mesmo tempo. Então, isso pode acontecer e está muito associado ao Covid também, porque eu costumo dizer que eu acho que não existe uma pessoa que não tenha ficado, de alguma forma, estressada com tudo isso que a gente está passando. Então, as pessoas experimentaram estresse muito intenso, algumas mais, outras menos. E esse é um outro motivo para que agora, em torno de uns 2, 3 meses, né, do pico, elas estejam vendo o cabelo cair mais. Por isso também muita gente está sentindo, está experimentando isso do cabelo cair, né, de uma maior quantidade de queda. Então tem associação sim com o cortisol também. Doutora, a senhora falou sobre febre, que é um dos momentos da Covid-19, onde a febre é mais intensa, mas o que eu queria saber é o seguinte: toda febre pode ocasionar uma queda de cabelo ou não? Depende do grau dessa febre. Depende principalmente do grau. Nem toda febre, não é porque você teve uma febre que você vai ter a queda. Geralmente são febres mais intensas. Às vezes você tem, por exemplo, uma inflamação na garganta mais importante, né? E você desenvolve uma febre mais importante. Essa febre pode ocasionar a queda de cabelo. Não significa que todo mundo que tiver febre vai ter a queda de cabelo, né? Algumas pessoas que apresentam isso. O nome dessa queda é eflúvio, né? De uma forma mais assim, científica, mas é uma queda de cabelo mesmo. Perfeito. Doutora, tem um ouvinte que quer fazer uma pergunta à senhora. Alô, quem fala? Quem fala é Fátima Parente. Eu sou enfermeira, eu tenho 66 anos e eu fiz em janeiro uma plástica de abdômen. E de lá pra cá, meu cabelo não para de cair, doutora. Aí eu queria saber se vai voltar esses cabelos. Doutora Lia, tem jeito? Sim, bom dia, Fátima. Realmente, essa é uma outra condição que pode ocasionar um aumento na queda, né? De fazer com que vários fios entrem na fase de queda. Uma cirurgia mais importante, uma cirurgia mais demorada, mais agressiva, ela também pode ocasionar essa queda. E geralmente essa queda ocorre em torno de 3 meses. Por exemplo, eu fiz a cirurgia hoje, por exemplo, no caso do abdômen que ela fez, né? Com 3 meses, esse cabelo pode estar caindo. Geralmente ela está agora com essa crise mais intensa de cabelo. Mas esse cabelo também é reposto. Geralmente, esse período de queda dura em torno de 3 meses e esse cabelo vai sendo reposto ao longo do tempo. Perfeito. Ô, doutora, e aí? Para quem teve queda de cabelo, o que é que pode ser feito? Algumas pessoas falam sobre fototerapia, se eu não estou enganado, é fototerapia à base de laser e LED. Serve para estimular ali os folículos capilares. Resolve. Eu vejo gente que ficou bacana, fez um tratamento, ficou muito bacana. E teve gente que fez que ficou tão feio que era melhor do jeito que estava. Certo. O LED, que é esse laser que você está falando, é uma forma de estimular os folículos a desenvolver o fio de forma mais rápida e mais saudável. É uma opção. Juntamente a isso, a gente usa muito os nutracêuticos, que são muito famosos, né? Que são essas vitaminas que tem às vezes na farmácia para crescer o cabelo. Lógico que não é qualquer uma, certo? Mas existem alguns nutracêuticos que geralmente à base de vitaminas, como a biotina, às vezes a vitamina D, eles vão ajudar a nutrir mais esse folículo. E com essa nutrição, a gente consegue estimular um pouco mais o retorno desses fios, né? Fazer com que eles cresçam um pouco mais rápido e mais saudáveis. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui do Glauber, que mora no centro de Fortaleza. Ele disse que após os 50 anos, ele notou que os pelos das pernas, eles estão sumindo, quase não tem mais nada. Isso é ausência de hormônio, alguma coisa desse tipo, ou faz parte do envelhecimento masculino? Isso pode fazer parte do envelhecimento, sim. Tanto masculino como feminino, né? E a gente tem que ver se, de repente, ele não faz uma outra coisa que facilite a queda desses fios, dos pelos, né? Por exemplo, às vezes uso de meias mais apertadas, ou de alguma coisa que aperte aí, ou de repente às vezes usa
gosta, dependendo da atividade que faça, essas situações podem fazer com que os fios caiam mais, né, da perna. E também, às vezes, a queda do fio, ele pode estar associado a algumas doenças. Até mesmo, por exemplo, a hanseníase, né, pode ocasionar isso. Então, é importante a avaliação para a gente ver se está tudo ok, se realmente é só da idade ou se tem um outro fator que possa estar desencadeando a queda desse pelo na perna. Nosso ouvinte com final de telefone 7662 diz: doutora, eu fiz cesariana e meu cabelo caiu muito por causa dessa anestesia. A anestesia pode ter sido o fator motivador dessa queda? Essa é uma dúvida super importante porque ela é muito comum e as pessoas confundem muito. No pós-parto, geralmente 3 meses após o parto, seja cesárea, seja um parto normal, algumas mulheres desenvolvem uma queda de cabelo. Isso não tem a ver necessariamente com anestesia. Isso tem a ver porque durante a gestação, a gente tem um nível aumentado de alguns hormônios, como o estrogênio, que fazem com que mais fios não caiam. Uma forma simples de entender é que aqueles cabelos que normalmente cairiam durante a gestação, eles não caem por conta desse hormônio, certo? E após o parto, esses níveis hormonais eles caem e com essa queda, aqueles fios que deveriam ter caído durante a gestação, eles começam a cair. E aí a paciente, né, a pessoa tem essa sensação de um aumento na queda de cabelo, que também é transitório, mas não tem a ver diretamente com a cesárea, sim com o fato da gestação ter se resolvido, né? Entendi. Doutora, tem receita caseira que eu escuto desde há muito tempo? Babosa, extraia a polpa da folha da babosa, bata no liquidificador, acrescente isso, acrescente aquilo, aplique no cabelo, lave os cabelos. Doutora, a babosa, de fato, ela dá resultado para evitar a queda de cabelo? Essa é uma outra dúvida muito interessante, porque realmente é muito comum. A babosa, ela não vai alterar a queda, ela apenas hidrata o fio, né? Quem já usou babosa no cabelo vê que depois que aplica, o cabelo fica muito brilhoso, né? Fica mais bonito. Então, a função da babosa vai ser apenas de hidratar o fio. Ela não interfere em relação à queda, ou diminuição da queda, ou estímulo de novos fios. Ela vai apenas hidratar. Esse é um mito, assim, bem antigo, né? Da época da vovó. Pois é. Doutora, tem uma pergunta chegando aqui para a senhora. Alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, pois não, quem fala? Eu falei o seu amigo Osmar aqui da Praia do Futuro. Ô, meu amigo Osmar, bem-vindo. Qual é a pergunta, querido? Rapaz, eu queria perguntar 2 coisas, uma a você e a outra ao doutor. Na hora. Primeiro você. Pode Eu ser. estava escutando você falando com o Tombar, sábado passado, vocês estavam falando que o Clube do Renascença do Uberlândia, você disse que era no Monte Castelo, ali no Santa Termina. Mas não é no Monte Castelo, é lá no Pai de Andrade, a minha casa era entre um clube e outro, era bem pertinho um clube do outro, era um do lado todo da pista. Então pronto, eu vou puxar aqui a orelha da Aline, que a Aline disse que era lá no Monte Castelo, ela frequentava com o Jaime, mas agora está Era corrigido. chegando na Guarará, porque é aquela indústria de confecção que tem lá. Perfeito. Agora vamos Agora para outra coisa com a doutora. Vamos lá. Eu acho que preocupação também derruba muito o cabelo da gente, sabia? Um dia desse eu me preocupei com minha avó. Eu já estou com 75 anos. E tem a avó? Ainda tem uma avó. Minha avó foi deixar o almoço, a mãe dela lá no açude, que ela estava lá na roupa, chegou lá, a rainha não estava. Aí ela voltou preocupada, mas quando voltou, ela vinha com a trouxa de roupa na cabeça. E a preocupação pode ser uma das causas aí em relação à queda de cabelo. Essa é a pergunta, doutora Lia. É isso mesmo. É aquela história do estresse, né? Isso. Qualquer pico de estresse não é o estresse que a gente tem no dia a dia, né? Porque hoje em dia, com a vida que a gente tem, é difícil alguém não estressado, né? Mas geralmente é um pico de estresse. Por exemplo, o falecimento de alguém importante, às vezes a perda de emprego, divórcio, né? Situações mais intensas que geram um pico de estresse importante, elas podem desencadear a queda de cabelo. E o que é interessante é que geralmente essa queda, ela acontece em torno de uns 3 meses após esse pico. Então, muitas vezes, o paciente não consegue relacionar
Então, por isso que é importante a informação, né? Que essa queda pode sim se dever a esse pico de estresse. Então, isso realmente acontece mesmo. Nós temos um colega narrador de futebol aqui da empresa que ele está usando o chá da folha de goiaba para evitar a queda de cabelo. Isso dá certo, doutora? Não. Cientificamente não existe nada comprovando essa associação, né? É que ele está bem Existem carequinho. outras formas, né, de tratar, às vezes a calvície, né, que geralmente deve ser essa situação, que já é uma outra coisa, a gente trata com loções à base de minoxidil, medicações como a finasterida, são formas melhores de se tratar esse tipo de problema. Doutora, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de conversar conosco hoje. Depois eu queria trazer a senhora aqui para a gente falar sobre aquelas manchas escuras no rosto, né? Principalmente quando é pós-parto, que algumas mulheres ficam, enfim. Sim. Falar sobre pele, sinal, tira sinal, não tira sinal, que tipo de sinal você pode tirar mais facilmente, quais os sinais que precisam de cirurgia. E aí nós faremos um outro momento para conversar aqui no Show da Manhã. É possível, doutora? Com certeza, é possível sim. Estou sempre disponível aqui e também agradeço o convite. Obrigada e bom dia a todos. Doutora, eu queria que a senhora deixasse seu contato para que os ouvintes pudessem entrar em contato com a senhora ou com a sua equipe, com sua secretária, porque é sempre muito bom falar de saúde, né? Isso, com certeza. O contato é 99918-0741. Que Perfeito. consegue falar com a gente aqui. Doutora, obrigado, bom fim de semana. Obrigada, você também.